Oiê, sejam bem-vindas a mais uma aula aqui do canal Mãe e Filha Crochê Moderno. E na aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem a bolsa trama. Essa peça super linda, moderna, elegante e espaçosa. Essa peça vem com uma proposta de ser uma peça que a gente pode usar nas combinações de cores, porém produzir uma peça única, né? Ela foi produzida com o fio Pollen da Dea Fios, um fio extra premium de 35 milímetros. Para produzir essa peça, eu utilizei a agulha número 6. Essa agulha faz muito sucesso aqui no ateliê. E a gente vai iniciar o nosso trabalho. Eu utilizei, como eu falei para vocês, o fio de 35 milímetros. E a gente vai utilizar 2 rolos, porque a gente vai fazer uma composição de cor. Porém, vai sobrar material e você ainda consegue utilizar ele como combinação para uma outra peça. Vamos precisar da agulha número 6 e agora a gente vai iniciar o nosso tutorial. Vamos iniciar essa aula fazendo um círculo mágico e dentro do círculo mágico nós vamos começar com 3 correntinhas. Após as 3 correntinhas, nós laçamos o fio e fazemos um ponto alto. Faz novamente outro ponto alto, nós vamos ficar ali no total com 3 pontos altos. As primeiras correntinhas são o nosso primeiro ponto. Faz 2 correntinhas de separação e repete outro bloco com 3 pontos altos, com outra sequência de 3 pontos altos. Agora, novamente, 2 correntinhas de separação para fazer outro bloquinho de 3 pontos altos. Faz novamente 2 correntinhas, tá? E faz o último bloquinho com 3 pontos altos. Nós vamos ficar com 4 blocos de 3 pontos altos. Faz 2 correntinhas de separação para a gente fechar e finalizar essa carreira. A primeira carreira, vocês estão vendo, ó, ficou com 4 bloquinhos, tá? Puxa o teu círculo mágico e ele vai ficar assim, ó, vai se formar um quadrado. Essa peça, ela é feita com um square ou grime de crochê, que a gente fala, tá? Fecha com ponto baixíssimo, sobre 4 correntinhas, tá? E dá uma laçada no fio, vai lá no buraco, né? Nas 2 correntinhas que nós trabalhamos. E dentro desse canto, né? Desse buraquinho, nós vamos colocar 3 pontos altos, tá? Cada canto vai ter a mesma sequência. Então, a gente vai colocar 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação e mais 3 pontos altos. Todos os cantos serão feitos dessa forma. Olha só, 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação. Para você separar e ir para o próximo canto, vai ser somente uma correntinha. E aí, a gente vai seguir fazendo todos os cantos da mesma forma. E aí, vai se formando a segunda carreira do nosso quadradinho de crochê, tá bom? O nosso square. E aí, a gente vai sempre fechar com baixíssimo, a única diferença é que agora a gente vai fazer outro bloco, tá? Então, sobe 3 correntinhas e já faz ali 2 pontos altos. E aí, a gente faz outra correntinha de separação e vai novamente pro canto, trabalhar os 3 pontos, 2 correntinhas e 3 pontos, que serão os cantos. Então, eles todos serão feitos dessa forma. E aí, nas laterais, a gente vai fazer o bloquinho com 3 pontos altos e uma correntinha de separação.
Olha só como tá ficando os cantos, as laterais, com os bloquinhos de 3, uma correntinha de separação, e vamos seguir fazendo dessa forma. Carreira finalizada, terceira carreira finalizada. Só ressaltando, o nosso square, ele terá 4 carreiras, então agora a gente tá ali finalizando, vamos fazer a última, né? Fecha a carreira com ponto baixíssimo, e aqui a gente vai fazer as 4 correntinhas, né? Pra dar ali o espaçamento. E no próximo bloquinho, a gente faz a sequência com 3 pontos altos e em seguida já parte para produzir o canto. Olha só, a gente vai dar sequência aqui, lembrando, né, que a gente vai sempre ajustando com a mão para esse quadradinho ficar bem firme, bem certinho, tá? Vamos seguir fazendo ali, tá? Onde tem os bloquinhos vazios, a gente vai colocar os 3 pontos, uma correntinha de separação, e nos cantos os 3 pontos, 2 correntinhas e 3 pontos, igual nas carreiras anteriores. O primeiro quadradinho já está pronto e agora eu vou tirar a medida para vocês verem com quantos centímetros que ficou esse quadrado, tá? Ele ficou com aproximadamente 20 centímetros por 20 centímetros, tá? Lembrando que depende bastante da tensão do teu ponto, da agulha, tudo isso interfere. Agora, para a criação da bolsa trama, a gente vai precisar de 2 quadradinhos, tá? Então, a gente vai fazer mais um quadradinho para poder iniciar a parte do acabamento e finalização. Agora, com outra cor, eu vou fazer uma volta em formato de U na peça, né, nos quadradinhos, com pontos baixos. Então, eu vou fazendo ali o primeiro ponto baixo no cantinho e vou seguindo, fazendo um ponto baixo para cada buraquinho ali, conforme eu tô mostrando para vocês no vídeo. E já vou escondendo o fio ali, tá bom? Dentro desses espaços eu coloco apenas um ponto e vou seguindo colocando um ponto baixo para cada correntinha, né? Cada ponto de base. E aí, a gente vai fazendo essa carreira de pontos baixos em formato de U, né? Vai ficar um lado do nosso square que não vai precisar fazer essa sequência com ponto baixo. Nos cantos, né, a gente vai fazer 2 cantos aí, a gente vai colocar 3 pontos, tá bom? Que vai fazer ali a curvinha, né, pra ficar bem certinho. Então, nos cantos a gente coloca 3 pontos baixos e depois vai seguindo colocando um ponto baixo para cada ponto de base.
finalizamos aqui, ó, como que vai ficando, tá? Lembrando de ajustar com a mão para ficar bem certinho. Aí a gente pode cortar o nosso fio, tá? Lembrando, como eu mostrei para vocês, a gente fez ali em formato de U. Agora a gente vai fazer no nosso outro quadrado, tá? Os dois quadrados vão ser iguais, então tudo que a gente fizer em um, a gente vai fazer no outro. Agora a gente vai dar todo o acabamento, o arremate, tá? Vai escondendo entre os pontos esse fio, pra gente iniciar mais uma outra parte do acabamento. Essa parte eu vou fazer com a cor do quadradinho, né? Do square, e aí a gente vai seguir fazendo uma carreira de pontos baixos, só que agora na parte em que a gente não trabalhou essa carreira com a outra cor, tá? E aí a gente vai fazer do mesmo jeito. Começa ali no buraquinho, faz um ponto baixo e vai seguindo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, tá? Quando chegar no final dessa carreira, a gente vai voltar o nosso trabalho, fazendo outra carreira de ponto baixo, sem precisar fazer correntinha para virar, tá? Então, nessa parte do acabamento, nós faremos 3 carreiras de pontos baixos, exatamente como eu estou mostrando no vídeo para vocês. Vira o trabalho, não precisa fazer correntinha de separação, vai até o final dessa carreira, vira o trabalho, não faz correntinha de separação e volta, e aí a gente totaliza as 3 carreiras de pontos baixos. Olha só, totalizamos aqui as 3 carreiras, ó. Ficamos com as 3 carreiras. Pode cortar o fio, fazer o acabamento e repete esse mesmo processo no outro quadradinho, tá? No outro square. Então, a gente vai cortar ali o fio, vamos fazer o acabamento, né? Vamos esconder entre os fios. E uma dica bem bacana que eu dou é a gente colocar um pinguinho de cola, né? Pra ficar um acabamento bem legal. Agora, né, eu voltei aqui e eu já fiz toda a parte do arremate, conforme eu dei a dica pra vocês. E agora a gente vai unir esses dois squares, né? Já com todo o acabamento pronto. Agora a gente vai unir a nossa bolsa pra fazer a última parte da finalização. A gente vai unir ela colocando, né, a parte certa para dentro, né, e a parte que a gente fala do avesso para fora. Então, a gente vai fazer a junção dessa forma. Introduz ali a agulha no primeiro ponto, né, passando de um lado para o outro nos 2 pontos, tá? Pegando toda a correntinha, não somente um lado, pegando toda a correntinha, passa a agulha de um lado para o outro e volta e faz um ponto baixo. Então, a gente vai seguir fazendo essa junção toda dessa forma, tá? Ali eu já vou escondendo o fio. Essa parte é super importante você fazer com bastante atenção para você não pegar só uma correntinha. Tem que pegar as 4, tá, gente? A gente vai pegando de um lado pro outro. Parece que fica bem grosso, mas não fica. Pode confiar no processo que vai dar super certo. Então, a gente vai seguir ali fazendo toda essa junção em pontos baixos. Olha só, demonstrei bem direitinho para vocês como que a gente vai fazendo os pontos. E aí, a gente vai fazer toda essa junção somente onde estamos ali com os pontos marrons, tá? Que é somente nessas laterais da nossa bolsa. Agora, ó, finalizamos aqui, vamos finalizar os últimos pontos desse fechamento, tá? Dessa união da nossa bolsa. Aqui é super importante você fazer o último ponto para não ficar torto, tá? Agora é só cortar o fio e fazer o acabamento. Olha só como que ficou. E agora a gente vai fazer o acabamento. Lembrando, né, vou só reforçar aqui com vocês a dica que eu falei para você cortar o fio e passar entre os pontos e colocar um pinguinho de cola.
Essa forma de acabamentos assegura que a sua peça não vai soltar, ou desfiar o fio, ou soltar o ponto, tá? Então, essa dica é super importante. Após fazer o acabamento, a gente vem e vira o nosso trabalho, tá? A gente vai virar a nossa bolsa. Essa parte é um pouquinho mais chatinha, porque ela vai ficar bem durinha. Vocês vão perceber quando vocês forem virar a peça de vocês. Então, a gente vai virando, vai ajustando e moldando com a mão para ela ficar bem certinha. Eu vou deixar também todas as informações dos materiais utilizados, assim como eu deixo em todas as aulas aqui para vocês, e também a medida final que ficou a nossa bolsa. Agora, a gente vai iniciar a parte do acabamento. E a parte do acabamento, eu faço a aplicação da etiqueta e a aplicação do botão costurável, tá? O fechamento dela, eu deixei com o botão costurável porque eu achei que ficou, né, uma forma de fechamento bem bacana. Porque essa peça, ela já é bem estruturada, então se a gente colocasse qualquer tipo de acessório, ela ia ficar, como que eu posso dizer assim, too much, sabe? Então eu decidi deixar ela com menos é mais e vocês vão entender também, porque eu vou ensinar ainda nessa aula a vocês a fazerem uma alça maravilhosa para essa peça. Para essa alça, a gente vai começar trabalhando de 100 a 110 correntinhas, tá? O segredo aqui é você fazer essas correntinhas não tão apertadas e nem tão folgadas. Correntinhas feitas, agora nós vamos voltar ao trabalho das correntinhas, fazendo pontos baixíssimos, pegando na alcinha lateral da nossa correntinha, tá? A gente vai pegar nessa alcinha de fora que a gente fala, tá? Não é a de trás, é a alcinha de fora mesmo, da nossa correntinha. Então, a gente vai seguir fazendo ali pontos baixíssimos, tá? Durante todas as correntinhas. Vamos seguir fazendo pontos baixíssimos, pegando somente a alcinha lateral, né? Uma alcinha da nossa correntinha. Então, a gente vai seguir fazendo e aí eu volto com vocês quando estiver pronto pra gente fazer o acabamento, né? Dessa alça e também a aplicação na bolsa. Finalizamos aqui, eu vou cortar o fio, tá? Eu vou puxar e vou dar 2 nozinhos antes de esconder entre os pontos. Eu dou esses nozinhos pra ficar bem firme e não soltar, tá? Então, a gente dá ali os 2 nozinhos e vamos esconder o fio entre os pontos, entre as correntinhas. Quando eu faço isso, quando eu escondo os pontos, eu venho com aquela dica que eu dei pra vocês de aplicar um pinguinho de cola, tá? Pego até uma agulha mais fina pra esconder entre os pontos. Aí, depois eu coloco um pouquinho de cola antes de cortar. Faço bem essa parte do acabamento bem direitinho pra não ter perigo de soltar.
Agora, a gente vai fazer a aplicação na bolsa, tá? Eu decidi aplicar ela na segunda carreira, no buraquinho do primeiro ponto. Acho que eu vou conseguir explicar melhor para vocês, ó. A gente conta na segunda carreira, pula um ponto e ali no primeiro buraquinho a gente vai passar ela de um lado para o outro, na verdade de trás para frente, tá? A gente vai passar ela de trás para frente ali no meio do primeiro buraquinho. Puxa ali mais ou menos uma medida de uns 15, 20 centímetros e aí a gente dá um nozinho. Esse nozinho fica a escolha de vocês, se vocês querem que ele fique menos grosso ou mais grosso, porque vai ser o acabamento dessa peça, conforme eu estou mostrando para vocês no vídeo. Depois de você aplicar um lado, você vai desentortar, porque ela vai ficando um pouco mais tortinha, né? Essa corrente, né, de crochê. E aí, a gente vai e aplica no segundo lado, que também é no primeiro buraquinho do ponto da segunda carreira, tá? Pra vocês não errarem. E aí, a gente faz a mesma coisa. Você vai torcer ali, vai fazer tipo um nozinho, tá? Um nozinho falso. E aí, você vai ajustando ali na medida que você quer que fique esse nozinho. Olha, eu até refiz pra poder ficar bem parecido, né? De um lado com o outro. E aí, ficou dessa forma. E está pronta a nossa bolsa trama. Eu trouxe aqui para vocês a outra cor que eu fiz, a outra composição. Eu vou deixar aqui as cores que eu utilizei, tá? Bem certinho para vocês, as informações, o link do site dos materiais. E lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários. Espero de coração que vocês tenham gostado de mais essa aula aqui do canal. Um beijo e até a próxima!